Muita gente gosta de falar de moléculas, mecanismos e resultados, mas quase ninguém quer falar com a mesma seriedade sobre os riscos. E esse é um erro grave, porque sempre que você entra em qualquer discussão sobre metabolismo, regeneração, longevidade, monitoramento ou peptídeos, existe uma pergunta que precisa vir antes de quase tudo. Qual é o risco envolvido nisso? Gestão de risco, de forma bem simples, é a capacidade de olhar para um cenário e pensar antes que o problema aconteça. É sair da lógica de apagar incêndio e entrar na lógica de prevenir o incêndio. Essa aula é importante porque o corpo não funciona no automático da fantasia. O corpo responde a estímulos, sofre consequência, compensa desequilíbrios e mostra sinais quando alguma coisa começa a sair do eixo. Quem ignora risco costuma olhar só para as promessas. Quem amadurece no estudo começa a olhar também para o limite, contexto, segurança e consequências. Pensa comigo, duas pessoas podem ouvir falar da mesma molécula. Uma olha e pensa apenas no possível benefício. A outra olha e pergunta, em qual contexto isso faz sentido? O que pode dar errado? O que precisa ser monitorado? Quais sinais exigem atenção? E qual é o custo biológico se o corpo responder mal? A segunda pessoa está muito mais próxima do raciocínio real. Gestão de risco começa com a ideia simples. Nenhum corpo é igual ao outro. O que parece tolerável para uma pessoa pode não ser para outra. O que um organismo pode gerar pouca alteração e outro pode criar desorganização importante. Isso acontece porque cada corpo tem história, genética, composição corporal, inflamação, sensibilidade hormonal, sono, alimentação, função hepática, função renal, estresse e ambiente metabólico diferente. Então, o primeiro erro em segurança é achar que existe contexto universal. E não existe. O mesmo estímulo biológico pode ter respostas muito diferentes dependendo do terreno onde ela entra. E aqui você já percebe como gestão de risco está ligada à leitura do ambiente. Antes de pensar em qualquer intervenção, você precisa pensar no terreno biológico. Agora, vamos aprofundar isso de maneira bem prática. Risco não significa apenas evento grave. Às vezes o risco começa pequeno. Pode ser uma alteração laboratorial discreta, uma piora do sono, uma retenção inesperada, uma piora gastrointestinal, uma elevação de marcadores inflamatórios, uma mudança de humor, uma adaptação ruim, uma fadiga que a pessoa tenta ignorar. O problema é que muita gente só respeita o risco quando ele fica grande demais. O aluno maduro aprende a perceber cedo. Gestão de risco também significa entender que benefício e risco andam juntos. Quanto mais forte é a modulação sobre um sistema, mais importante fica a vigilância sobre o que aquele sistema pode devolver. Em outras palavras, quanto maior a intervenção, maior a responsabilidade de monitorar. Isso vale para metabolismo, vale para regeneração, vale para longevidade, vale para qualquer discussão mais séria dentro da fisiologia. Outro ponto muito importante é que o risco não é apenas o efeito colateral. Essa é uma visão bem pequena. Risco também envolve o uso em contexto errado, interpretação ruim, leitura rasa da evidência, falta de monitoramento, expectativa exagerada, ambiente biológico desfavorável e tomada de decisão baseada em Marte ao invés da fisiologia. Às vezes o maior risco não está na molécula, está na cabeça de quem olha para ela sem critério. E aqui entra uma ideia central desta aula. Gestão de risco é, antes de tudo, gestão de raciocínio. Se a pessoa pensa mal, ela se expõe mal. Se ela interpreta mal, monitora mal. Se monitora mal, percebe tarde. Se percebe tarde, o problema cresce cada vez mais. Por isso, segurança não começa no exame, segurança começa no raciocínio. Agora pensa comigo, quando você vê um marcador alterado, isso não deve servir só para assustar, deve servir para fazer perguntas melhores. O que mudou? Desde quando? Em que contexto? Está piorando? Está isolado? Ou já faz parte de um padrão? Existe coerência entre sintomas, ambiente e o exame? Esse tipo de pergunta é uma gestão de risco. O contrário disso é olhar para um dado fora do padrão e fingir que não viu. Ou olhar para um dado dentro do padrão e achar que está tudo certo, perfeito, sem interpretar o resto do quadro. Gestão de risco também exige humildade, essa parte é fundamental, porque uma das coisas mais perigosas no estudo de temas complexos é a ilusão de controle. A pessoa aprende alguns nomes, entende alguns mecanismos e começa a agir como se o corpo fosse previsível o tempo todo. E não é. O corpo é adaptativo, complexo e cheio de compensações. Às vezes ele responde bem por um tempo e depois mostra um custo. Às vezes ele tolera um estímulo e depois começa a sinalizar desgaste. Às vezes a pessoa não sente nada no início. O laboratório já está mostrando que o ambiente está saindo do eixo. Então, humildade protege. Ela faz a pessoa continuar observando, em vez de assumir que está tudo sob controle só porque ainda não houve problema visível. Outro ponto essencial é entender a diferença entre tolerar e estar bem. Tem gente que diz, comigo está tudo bem, está tudo certo, porque eu não senti nada. Mas a ausência de sintomas imediatos não é sinônimo de segurança total. O corpo pode estar compensando silenciosamente, pode estar segurando por um tempo, pode estar mostrando sinais discretos que a pessoa não sabe ler.
E é por isso que gestão de risco precisa unir três coisas: percepção clínica, contexto fisiológico e monitoramento objetivo. Sem isso, a pessoa cai em dois extremos ruins. Ou ela fica muito paranoica com qualquer sinal pequeno, ou ela banaliza sinais importantes até virar um problema maior. O caminho maduro está no meio. Nem ignorar e nem dramatizar. Observar com critério. Agora, vamos falar de uma coisa muito prática. O que uma boa gestão de risco tenta fazer? Ela tenta reduzir o improviso, ela tenta reduzir exposição desnecessária, ela tenta organizar monitoramento, ela tenta antecipar cenários, ela tenta construir clareza. Em linguagem bem simples, é como dirigir olhando a estrada. O painel e o retrovisor ao mesmo tempo. Você não espera o motor fundir para checar o painel, você vai observando conforme você vai viajando. O corpo, o painel, é feito de sinais, sinais subjetivos, como sono, digestão, recuperação, disposição, retenção, humor, pele, fome e energia. E sinais objetivos, como exame, expressão, glicemia, composição corporal e outros marcadores. Quanto mais cedo você cruza esses sinais, melhor fica a sua capacidade de gestão. Essa aula também é importante porque muita gente procura atalhos sem querer pagar o preço da responsabilidade. Quer resultado sem monitoramento, quer modulação sem contexto, quer benefício sem risco. Só que isso não existe na biologia real. Toda intervenção precisa ser lida junto com o seu possível custo. Quando você entende isso, para de se impressionar com o discurso raso. A maturidade científica aparece quando a pessoa deixa de perguntar: funciona? E passa a perguntar também: em quem? Em que contexto? Por quanto tempo? Qual segurança? O que precisa acompanhar? E qual sinal me faria recuar? Essas perguntas são sinais de inteligência biológica. Um outro aprendizado importante desta aula é que o risco não é estático, ele muda com o tempo. Um cenário que parece tolerável pode deixar de ser. Uma pessoa que começou em um ambiente melhor pode piorar o sono, aumentar a inflamação, ganhar gordura visceral, perder sensibilidade metabólica e começar a responder diferente. Então, gestão de risco não é uma decisão única, é um processo contínuo de leitura. Também vale entender que o risco aumenta quando a pessoa está cansada, ansiosa, apressada ou investida demais em um resultado. Porque nesses momentos ela tende a interpretar pior, tende a minimizar sinal ruim, tende a enxergar só o que ela quer ver, tende a insistir quando deveria pausar. Então, gestão de risco também é gestão emocional. Quem está dominando pela pressa quase nunca lê o corpo com clareza. E isso nos leva a uma conclusão muito importante. A segurança não é o oposto do resultado. Segurança é parte do caminho para sustentar o resultado. Porque resultado sem segurança costuma durar pouco ou cobrar caro demais. Se eu tivesse que resumir essa aula em uma frase, eu diria que gestão de risco é a capacidade de antecipar problemas, interpretar sinais cedo e tomar decisões com base em contexto, monitoramento e prudência, e não apenas em expectativa ou promessa. Essa frase resume muito bem. No fim das contas, o aluno maduro aprende que o risco não é detalhe chato do processo. Risco é parte do processo. Quem aprende a ver isso sobe de nível, porque deixa de olhar o corpo como um campo de tentativa e erro e passa a olhar como um sistema que precisa ser respeitado. É isso que separa curiosidade de responsabilidade.